Shalom aos irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, dia 28 de dezembro. Que o Eterno vos abençoe e que o Eterno possa trazer refrigério de alma nessa manhã, que o Eterno possa nos dar assistência, que o Eterno possa, em primeiro lugar, perdoar os nossos pecados quando nós os reconhecemos, que possamos, em mais uma oportunidade, fazer teshuvá. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos no canal Fábio Pires aqui no YouTube, trazendo mais uma mensagem dos podcasts que nós temos feito desde o dia 13 de julho. Agradecemos a todos vocês que sempre têm nos acompanhado, os irmãos que têm entrado e participado. Essa rede social parece que não está notificando mais como notificava 2 meses atrás, tá, irmãos? Então fiquem atentos, repassem esse programa para outras pessoas que vocês acham que podem ser beneficiadas com as nossas mensagens. Estamos na mensagem número 85 do podcast Canal Fábio Pires, o tema Carta aos Judeus Messiânicos, carta chamada aos Hebreus, capítulo 12. E nessa mensagem nós vamos abordar a disciplina do Eterno nas nossas vidas. E como é importante termos a disciplina do Eterno. Mais importante ainda é nós reconhecermos que a disciplina do Eterno veio para nos corrigir, para nos retificar. E nós temos que ser também fortes o suficiente para aceitarmos essa retificação. Que o Eterno hoje fale aos nossos corações, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno possa preparar uma mensagem que seja aí, na verdade, uma mensagem restauradora. Todos nós precisamos de restauração, todos nós precisamos parar um momento das nossas vidas e recomeçar. Eu costumo dizer que esse recomeço ele pode ser feito todos os dias. Só que muitas pessoas não querem aceitar esse recomeço, muitas pessoas acham que já estão bem. Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que não têm pecados para serem corrigidos, não têm temas para serem tratados nas suas vidas pessoais. Estamos lá no Instagram, em @fabio73book, nas demais páginas que vocês podem ver na tela de vocês. Estamos com a livraria aqui do chá. Nós trabalhamos obras, nós estamos recebendo e-mails de irmãos que estão procurando pelos nossos livros. Estamos respondendo, tá, irmãos? Hoje vai ser um dia de respostas também, mais respostas. Estamos no Twitter, você pode nos encontrar em @fabio73b. Se você quiser nos enviar um e-mail para dúvidas, reflexões, se você quiser fazer perguntas às quais eu possa responder, você pode escrever para fabio73b@gmail.com. E hoje, às 21 horas, estaremos com o Marlon Ricardo e eu para analisar um tema que muitos estão tratando, mas nós vamos tratar num ponto espiritual, a preparação espiritual para os tempos do fim. Se você quiser saber sobre a preparação física para os tempos do fim, você vai lá no site na página do Neemias Gomes, no canal Verdade Revelada. Ele tem tutoriais, ele tem muitos temas que ele ensina como nos preparar para os tempos do fim de maneira física. Aqui nós vamos falar sobre a forma espiritual. Como devemos fazer teshuvá nos tempos de hoje, para que, independente do local que você esteja, você possa ser abençoado pelo Eterno, porque a nossa maior bênção é o nosso galardão, não é isso? Quer vivamos, quer morramos, nós buscamos o nosso galardão. Mas as pessoas querem buscar galardão, só que elas não querem fazer esforço, né? Elas se esquecem da parte mais importante, que é fazer esforço aqui,
no mundo em que nós estamos, pagar o preço, como nós sempre temos falado, mudar de atitude, reconhecer pecados, corrigir, como nós temos sempre comentado, e assim por diante. Disciplina na leitura das Escrituras, disciplina na leitura de outras obras que podem nos ajudar também, disciplina na leitura da Brit Hadashah, principalmente com as palavras de Yeshua, disciplina para participar de uma congregação no Shabat, disciplina para guardar Shabat. Então, irmãos, eu sinto muito em dizer, fazer Teshuvah não é como participar de uma igreja evangélica. Então, pensem bem, as responsabilidades aumentam. Então, vós quereis responsabilidades? Tenham responsabilidades, assumam vossas responsabilidades. Porque nós precisamos, aliás, já dentro do sistema cristão, esta responsabilidade já é pregada, que as pessoas não querem ter essa responsabilidade. E como sempre, bater o cartão nas igrejas, não é? Ter o seu cartãozinho lá, o seu cartão de ponto imaginário, e achando que prestando culto num dia que não é nem devido ao Eterno, obviamente que nós sabemos disso, que não é o dia de Adonai, o dia que ele estabeleceu no quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, e ainda assim as pessoas, vou ser salvo, quero ser salvo, o que você está fazendo para herdar a sua Geulah, a sua redenção? Se você também acha que não, o judaísmo também acredita em salvação, tá, irmãos? Mas aqueles que não creem em Yeshua acreditam na salvação num pensamento distinto que eles têm, diferente do nosso. Os judeus messiânicos, os judeus nazarenos, creem na salvação através de Yeshua HaMashiach, porque foi isso que ele disse. Mas ele disse que nós pagaríamos um preço, nós teríamos aflição. Então vamos nos responsabilizar por essa aflição. Para isso, quando erramos, somos disciplinados pelo Eterno. É o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando. Baruch Hashem. Agradeço a todos. Recebo com muito carinho as mensagens dos irmãos. Muito obrigado. Nós estamos aqui, na verdade, fazendo um trabalho para o Eterno, né? Sempre. O trabalho não é para nós. E eu sempre vejo os irmãos e, claro, basicamente são os mesmos, né? Fora os que ficam escondidos, que não aparecem aqui, que também são um pouquinho mais tímidos, né? E os estrategicamente que ficam ouvindo as nossas mensagens, né? Para nos, de repente, para nos medir, para nos policiar. Eu aceito policiamentos também dos irmãos, porque aqui eu estou muito tranquilo, minha consciência está muito tranquila com relação a isso também. No YouTube isso é muito corriqueiro, né? Eu falo isso porque o Eterno já tocou no meu coração de pessoas que estavam aqui, inclusive, né? Eu acho muito legal isso. Os famosos espiões, né? Baruch Hashem, mas que bom que todos estão aqui. E os irmãos que deixam a Shalom, que sejam muito bem-vindos, irmãos. Que o Eterno possa trabalhar a vida de vocês todos os dias. Nós temos hoje mais uma grande responsabilidade para com todos, que é falar da palavra de Adonai. Nós fazemos isso com alegria, tá, irmãos? Isso é muito importante. Nós fazemos isso com emuná, com fé. Isso é fundamental, né? E a gente sempre procura trabalhar as nossas mensagens da maneira mais plausível possível, né? Vocês têm acompanhado as nossas mensagens, nós estamos desde o dia 13, como eu falei, desde o dia 13/7, então tem há muitas mensagens aí, são 86 mensagens, tá, meus queridos? Antes de nós fazermos a leitura da Brit Hadashah, nós fazemos a nossa brachá, a nossa bênção, que está lá na página 65 da Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bin HaMashiachenu goalenu Moshienu kapohatenu, va'adonenu ve'et sifrei berehit hadashah le'amenu lechol hamim,
Baruch Ata Adonai Noten Yeshua, Yeshua HaMashiach. Amém. Se você tem então a sua Bíblia, vamos lá para a carta aos judeus messiânicos, mais conhecido como carta aos hebreus, né? O cristianismo colocou carta aos hebreus só para esconder o nome judeus messiânicos, tá? Os judeus que creem em Yeshua. Isso foi uma tática, tá, irmãos? Porque o nome, assim, hebreus se usava muito antes, né? Hebreus tem a ver com Eber, a partir de Eber, que foi, se eu não me engano, avô de Avraham, vem o termo hebreu, né? Ever, Ivrit. E nós vamos fazer a leitura lá da carta feita por Shaul aos judeus messiânicos, a carta aos hebreus, no capítulo 12. Então ele narra, inclusive nessa carta, muitos temas, muitas ocorrências, na verdade, daquilo que ele estava passando, né? E em sendo assim, ele precisava deixar claro as suas aflições, rogar também pelas pessoas que estavam recebendo a sua carta, porque, sendo uma das 27 cartas, um dos 27 livros, né, da Brit Hadashah, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais específica. Essa epístola, ela teve uma autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. E até o século IV, a chamada Igreja do Ocidente recusou-se a atribuir a Shaul HaShaliach, ao apóstolo Paulo. E a congregação do Oriente, nós estamos falando de início da Igreja Católica, né? Então a chamada Igreja do Oriente aceitou o seu atributo. E, com efeito, o estilo dessa escrita dessa carta é de uma pureza elegante que não pertence teoricamente a Shaul. A maneira de citar e utilizar as escrituras não é exatamente da linha de escrita do apóstolo Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo. Mas se reconhece ressonâncias do pensamento dele, onde se desenvolveu o tema da fé. Que a Torá foi dada por intermédio dos anjos, como está marcado nessa carta em Hebreus 2:2 e Gálatas 3:19. A falha da geração de Israel que saiu do Egito e morreu na travessia do deserto, que constitui uma advertência para os que estavam se convertendo ao testemunho de Yeshua HaMashiach. Ele deixava muito claro de que o povo tinha falhado no deserto, tinha cometido abominações perante o Eterno e cometeu a idolatria, a Avodá Zará. Então ele deixava isso claro para as pessoas que estavam se convertendo, para que elas não entrassem nos mesmos problemas. Isso está marcado em 1 Coríntios 10, versos 1 a 13. Os destinatários são como crianças que têm necessidade do leite maternal. Isso ele fala nessa mesma carta, capítulo 5, verso 12. Cita também Avraham como exemplo da fé, em capítulo 6, versos de 12 a 15, e a aliança no Sinai, que se opõe à aliança da Nova Jerusalém. E essas considerações levaram os críticos católicos e protestantes, né, basicamente a mesma ideia, o que eu costumo dizer do sistema católico protestante, a admitir que foi um redator que se inscreve na ambiência dele. Então não há um acordo total que a carta foi feita por ele, tá, irmãos? Então nós deixamos isso, na verdade, um pouquinho em alto. Eu creio que tenha sido, porque a mensagem é uma mensagem de muita reflexão, de muita consciência espiritual, como ele tinha feito nas outras cartas dele também, tá?
E uma carta que, em se dirigindo aos judeus, né, ele trata de um argumento muito forte em defesa do testemunho de Yeshua HaMashiach. Ele vai definir que Yeshua é o filho de Elohim e talvez a principal preocupação dessa carta seja contra a apostasia, como está marcado em Hebreus, nessa carta, capítulo 6, versos 4 a 8, e capítulo 10, versos 19 a 39. E o que acontece também, volta a acontecer aquele conflito daqueles que também estavam forçando os neófitos a se circuncidarem, algo que nós já falamos, já fizemos estudos sobre isso, tá? E você pode acompanhar nos nossos podcasts anteriores. Nós temos um êxodo contínuo para uma pátria prometida. Está marcado no capítulo 4, versos de 1 a 6. Só que esse nosso êxodo para essa pátria prometida se trata da Nova Jerusalém, que vai descer e que na verdade será essa Nova Jerusalém, o local onde Yeshua vai reger este mundo. Então esta carta fala sobre isso também. Então é muito importante que nós tenhamos, irmãos, isso em mente, porque ele anunciava em si de que o nosso local não era físico, mas sim espiritual, de que nós devemos anelar, ansiar pela vinda da Nova Jerusalém, ansiando, obviamente, pela vinda, em primeiro lugar, pela vinda de Yeshua HaMashiach. Nós sabemos que ele virá, mas sem antes grandes catástrofes, mas sem antes grandes problemas acontecerem. Nós sabemos quais são esses problemas que vão acontecer, aliás, já estão acontecendo. Então o Eterno nos chama hoje, irmãos, para uma preparação, através da mensagem da Brit Hadashah, uma preparação consciente. E é essa preparação consciente e, acima de tudo, espiritual que nós devemos ter nas nossas vidas. Hoje, irmãos, mais do que nunca, eu falo hoje, mesmo dia 28/12, você pode acordar o Eterno por te dar uma oportunidade para que você, em abrindo os seus olhos, pudesse restaurar, refazer a sua vida. Mas será que você não pode se encontrar naquele velho dilema que você fala que vai mudar, você fala que vai mudar, você fala que vai mudar, mas você nunca muda? Ou você pode estar naquele dilema de que você fala que você vai mudar, mas você não tem forças para mudar. Há duas características: aquele que diz que quer mudar, mas não se esforça para mudar, e espera que os outros venham mudá-lo, ou sempre partindo dos outros. Os outros são os culpados, eles são os responsáveis por estar nesse tipo de vida. Nós temos milhares e milhares de pessoas nessa situação. E aqueles que querem mudar, que são mais conscientes, que dizem: não, eu preciso mudar, mas eu preciso de forças. E nas suas orações sinceras, reconhecem que são fracos. Esses são agraciados pelo Eterno. Então nós estamos hoje, irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza do que eu estou falando, em mais uma oportunidade de mudança por parte do Eterno. Se você acha que você não cumpriu o Shabat da forma correta, cumpra-o da forma correta. Esforce-se para cumprir o Shabat. Não é da maneira que você acha que tem que ser cumprido o Shabat. É da maneira que o Eterno colocou, prescreveu. Não tendo relações
financeiras, comerciais nesse dia, nem conversando sobre isso, já tendo preparado na quinta, ou no máximo aí na sexta-feira pela manhã. Você não vai cozinhar, você não vai fazer cafezinho para pessoas que vêm na sua casa. Já deixa as pessoas avisadas que você está guardando o Shabat, que é a lei do Eterno, é a Torá, é a vontade dele. Você já avisa as pessoas, porque quem for na sua casa no Shabat vai ter que se adaptar ao Shabat na sua casa. Mas acima de tudo, estar preparado com o seu cônjuge. A techuvá é feita em uníssono com a carne da sua carne. E muitas pessoas também se esquecem disso. Claro, também há muitas pessoas que querem isso, que tentam isso, mas não conseguem. Casamentos são desfeitos. Quantos casamentos são desfeitos dentro da techuvá? Dentro desta busca. Então, se você quer uma mudança definitiva, esforce-se para esta mudança e não se apoie em outras pessoas. Tome muito cuidado com isso que eu estou comentando. Judeus Messiânicos, Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso... Vamos a partir do verso 1. Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço. Exatamente isso que nós estamos falando agora. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa confiança, Yeshua HaMashiach, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Elohim. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Qual é o conselho? Verso 6. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Isso que nós estamos lendo está em Mishlei, Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12, que está exatamente da mesma forma. Na minha versão, do David Stern, nós vamos ir lá para Provérbios, que diz: meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem se ressinta de sua reprovação, pois Adonai corrige aqueles que ama como um pai se deleita em seu filho. Bem, irmãos, muitas das vezes quando passamos por situações terríveis, situações de dor, situações as quais a gente, entre aspas, não entende porque nós estamos passando, e o ser humano ele consegue ser tão vitimista, nós conseguimos ser tão vitimistas de nós mesmos. Ser vitimista é dar uma de coitadinho. E tome muito cuidado em dar uma de coitado, em sermos vitimistas perante a presença do Eterno, porque Ele conhece os nossos corações e Ele sabe quando nós estamos falseando isso ou quando nós estamos sendo sinceros. E muitos dos problemas que nós passamos, os chamados desertos, e que nós não entendemos, entre aspas, muitas das vezes estamos recebendo uma correção do Eterno por pecados que nós cometemos, de que muitas das vezes nós até esquecemos desses pecados. Outra vez, não sou eu que estou inventando isso, é esse trecho que está colocando aqui. Para que nós não desanimemos quando Ele nos corrigir. E o Eterno pode fazer isso, irmãos. Ele tem esta capacidade, Ele tem esta autoridade de fazer isso. Ele pode e faz quando Ele desejar. E Ele vai nos corrigir quando Ele achar melhor e quando Ele desejar.
Portanto, qual é a nossa função perante o Eterno? Seria bater boca com Ele? Seria nos revoltarmos ou nos rebelarmos contra Ele? Ou seria aceitar esta correção de cabeça baixa? Aceitar a correção como uma disciplina, porque quando um pai disciplina um filho, ele está fazendo isso porque ele ama o filho. E hoje os filhos, e muito interessante, nós vamos fazer um trabalho sobre filhos, sobre criar filhos, tá, irmãos? Os filhos estão dando os piores exemplos, talvez, de toda a história, é no momento que nós estamos vivendo agora. Eu vou dizer, nos últimos 40, 50 anos. Filhos mimados, mal criados, mal educados, arrogantes, que não respeitam pais, que agridem os pais, que matam os pais. E merecem a cadeia que estão colocados lá e fiquem 25, 30, 35, que paguem perante a justiça do homem. Nunca vimos, nos últimos 50 anos, uma geração de filhos tão terrível, talvez, posso estar enganado, tão terrível quanto essa que nós estamos vendo agora. Então hoje, e nós que estamos falando, somos filhos, eu sou filho, eu tenho pai e mãe vivos. E eu devo o quinto mandamento que deve ser mantido na minha vida. Então vamos pensar, não somos só nós como pais que devemos receber a educação dos nossos filhos, nós também devemos honrar os nossos pais, porque nós temos uma obrigação a cumprir perante o Eterno. E os pais disciplinam os filhos quando esses, menores de idade, na sua maioria das vezes, não é isso? Devemos disciplinar, e a sociedade diz que não. A sociedade diz que você não deve disciplinar o seu filho. Ora, sendo que a Bíblia diz que você vai corrigir o seu filho com uma varinha, e qual o problema dar um tapa no traseiro do filho? Muitos que foram disciplinados fisicamente não têm traumas. E esta chamada geração mimimi, a geração da internet, a geração dos telefones celulares, essa geração dos que se influenciam por esses youtubers que fazem um trabalho tenebroso contra a moral, contra os bons costumes, contra a cultura judaico-cristã, os famosos paus mandados pelo sistema, que influenciam os teus filhos, que influenciam os meus filhos, que influenciam no mundo inteiro. Está assim, não é só no Brasil, está, irmãos? Em cada país existe um mandado pelo sistema, ou um grupo de alguns mandado pelo sistema que trabalha no YouTube, que ganham inclusive muito dinheiro com isso. E na disciplina que o Eterno dá aos seus filhos, ele o faz porque ele ama, porque ele quer corrigir. Ou nós disciplinamos nossos filhos porque nós os odiamos? Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir. Não se vitimize quando ele o corrigir. Eu falei no início do meu discurso. Nem desanime quando ele corrigir. Porque o Eterno disciplina a quem ele ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Na sequência, 12, verso 7. Considerem as provações como disciplina. O Eterno os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem pela disciplina, provavelmente são bastardos, mamzer, e não filhos legítimos.
Além disso, tivemos pais que nos disciplinaram e nós os respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai espiritual e vivermos, porque eles nos disciplinaram por curto período da melhor forma que podiam. O Eterno, porém, nos disciplina a fim de nos oferecer benefícios genuínos e nos habilitar a participarmos de sua santidade. Então o Eterno tem um grande motivo para fazer isso, ele disciplina a tua vida. E se você está passando por um problema seríssimo na tua vida, e você não imagina que talvez você esteja passando por esse problema devido a um pecado muito grave que você cometeu. E o Eterno sim, e quem disse que o Eterno não disciplina, está mentindo por causa dos nossos pecados, está mentindo porque o Eterno corrige. Ele trabalha no nosso caráter através de aflições para que possamos pensar naquilo de errado que nós fizemos. E ele tem toda a autoridade para fazer isso. E nós não temos a permissão, não teríamos, entre aspas, para reclamarmos. E Davi passou, eu gosto muito de citar David HaMelech, porque ele passou por muitos problemas, porque ele também cometeu pecados. Nós temos que lembrar disso, irmãos. E o Eterno disciplinou. E quando ele se deu conta de que ele estava passando por problemas pela disciplina do Eterno, aí que ele louvava ainda mais ao Eterno. E ele fez obras tão maravilhosas dentro de Terlim, chamado de Salmos, para louvar, reverenciar, reconhecer o poder do Eterno sobre a sua vida. Então hoje, irmãos, o Eterno, se ele está trabalhando algo na sua vida através da disciplina, é porque muito provavelmente nós cometemos um pecado. Claro que pode ser também como aconteceu com Jó, né, com Iov. Ele foi testado, limado pelo Eterno. Mas o Eterno trabalha da maneira que ele quer. Nós não falamos em Irmiarro que ele é o oleiro? Por que nós falamos que ele é o oleiro e quando nós falamos que nós somos o vaso, molda-me, Senhor, molda-me, Adonai, e nós achamos ruim quando vem o molde dele? Percebem como as coisas são complicadas, irmãos? Como nós não temos responsabilidade quando nós lemos um texto, e o mundo crente evangélico ele faz muito isso. Cantam as suas canções, mas na hora do vamos acertar as contas do Eterno, eu preciso dar esse exemplo, irmãos. Me desculpem. Na hora que vamos acertar, o Eterno vem acertar as contas, entre aspas, nós reclamamos e nos vitimizamos, porque nossa tendência é nos vitimizar. A nossa tendência é sermos vítimas e querer justificar aquilo que fizemos perante os nossos próprios pecados. E é o que mais existe neste mundo, são pessoas que querem se justificar dos seus pecados e se vitimizar e ainda achar errado a correção do Eterno. Quantos pecados nós cometemos lá atrás? E quantos pecados nós cometemos recentemente? Quantos pecados nós podemos ter cometido até o dia de ontem? Verso 11, qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e nada alegre. Pois bem, sabemos disso. E ninguém gosta de passar por disciplinas, irmãos. Entretanto, para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é pacífico, a justiça. Esse é o fruto, a justiça do Eterno sobre as nossas vidas. Que o Eterno corrija a nós em primeiro lugar. E uma dica e um detalhe que eu passo para vós, e que eu aprendi nesses anos: não peçam justiça para ninguém. Repito, não peçam a justiça do Eterno, porque é terrível quem cai nas mãos do Eterno e sofre. Se soubéssemos o que é a justiça do Eterno, nós não a pediríamos, porque lembrem-se, às vezes há uma pessoa orando sobre nós, pedindo que o Eterno faça justiça nas nossas vidas. E nós não vamos querer passar pela justiça do Eterno. Dolorido demais passar pela justiça do Eterno.
pode ser até mortal. Então não peçam a justiça de Hakadosh Baruch Hu sobre a vida de alguém, de uma pessoa. Orem pelos inimigos. Foi isso que Yeshua nos colocou. Era isso que o Eterno passava também na antiguidade. E a nossa mensagem aqui não é uma mensagem que talvez você queira escutar para agradar os teus sentidos e agradar a tua carne. Nós temos que renegar a nossa carne. Porque quem sofre o problema de alguém que vem de uma outra pessoa, uma injustiça, um problema seríssimo, não pode pedir por justiça. Nós podemos pedir por correção do Eterno. Mas a justiça, irmãos, é tenebrosa. E ai de quem cai nas mãos do Eterno e sofre a sua justiça. Nós sabemos disso. Entretanto, para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é pacífico, a justiça. Portanto, como está marcado inclusive em Mishlei, Provérbios 4:26, em Yeshayahu 35 e Mishlei. Portanto, ele cita: fortaleçam os braços debilitados e enrijeçam os joelhos cambaleantes, e façam um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se, 14. Esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da Hesed do Eterno, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. E ele continua na descrição do capítulo 12. Então aceitemos a disciplina do Eterno. Estejamos alinhados com a disciplina do Eterno, irmãos. E estejamos conscientes como nós devemos andar a cada dia, nos policiando. Se você percebeu que você cometeu um pecado com a sua boca, por exemplo, você falou mal de alguém, pare no momento, peça perdão ao Eterno. É disso que o Eterno se alegra. É nesse sentido que o Eterno se alegra. Nós somos muito carnais, irmãos. Nós não podemos ser carnais da forma que nós estamos sendo. Nós devemos ser mais espirituais. Nós somos seres espirituais, mas nós precisamos exercer a nossa atitude espiritual. Do que adianta termos consciência de que somos seres espirituais se não exercemos a nossa atitude espiritual? E nós cometemos tantos erros. Eu cometo erros, irmãos. E peço perdão ao Eterno. E daquilo que eu acabei de falar, desses que mal influenciam os nossos filhos, que o Eterno os corrija. Que essas pessoas sejam convertidas, curadas de seus males. São debochadores, jocosos, são ateus. Mas que o Eterno venha a curar essas pessoas. Porque se continuarem assim, terrível será o dia do julgamento de Adonai, daqueles que influenciam os nossos filhos através das redes sociais, pela televisão, canais de televisão, pessoas, livros que essas pessoas escrevem. Que o Eterno venha convencer pela atuação da Ruach HaKodesh. E como isso deve acontecer? Simples. Vocês já sabem o que eu vou falar. Orando por essas pessoas. Apresentando essas pessoas em vossas orações. As pessoas se esquecem do básico. Elas se esquecem do arroz e feijão no lidar com o Eterno, num relacionamento com o Eterno, irmãos. Então hoje, mais uma vez, como eu sempre falo, temos essa oportunidade de, em primeiro lugar, aceitar a disciplina do Eterno, significa aceitar um momento de aflição que nós estamos passando, reconhecer que esta correção está vindo para as nossas vidas porque nós a merecemos, porque nós pecamos, e, principalmente, nos momentos de injustiça, orar por aqueles que se dizem nossos inimigos.
Será que nós estamos orando por aqueles que se dizem nossos inimigos? Primeira grande reflexão e única, porque nós já estamos terminando. Então nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Aquele parente que te ofendeu, aquele parente que jogou uma indireta para você porque você não celebrou a festa pagã do Natal, aquele que falou mal de você ou chamou você de religioso ou maluco, e que você, espero eu, não tenha revidado, ou apenas conversado. Ore por essa pessoa. Caso você tenha revidado na mesma moeda, peça perdão ao Eterno. Porque essa pessoa que falou isso, ela não tem a consciência daquilo que você está buscando na sua vida, que é uma conexão com o Eterno, através de uma atitude, de não celebrar uma festa pagã. E cuidado, irmãos, nós vamos falar também, provavelmente, entre amanhã e dia 30, sobre a celebração do Ano Novo, tão nociva e perniciosa quanto a celebração de Natal. Existem relações espirituais nocivas dentro da celebração do Ano Novo. Que são essas celebrações que são feitas nas praias. Afastem-se, irmãos, desse tipo de ambiente. Isso é terrível, é tenebroso para a nossa vida espiritual. Mensagem número 85 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Carta aos Judeus Messiânicos, Hebreus 12. A correção do Eterno, a disciplina, tratando a disciplina do Eterno nas nossas vidas. Que possamos receber essa disciplina, claro que é dolorida, mas da melhor maneira possível. Em tudo, dai graças, não é isso? Por que nós sabemos tantos trechos bíblicos e nós, quando nós aplicamos esses trechos bíblicos nas nossas vidas, parece que nós não aceitamos isso, né? Interessante, né, irmãos? Parece que a leitura da Brit Hadashah, das Escrituras, na parte anterior, né, a leitura da Bíblia em si, ela só vai entrar nos nossos corações quando nós estamos passando por bons momentos, não é? Quando nós estamos passando por dificuldades e nós observamos que aqueles temas funcionam para nós, parece que nós nos sentimos mais fracos, mas não é para nós nos sentirmos mais fracos, ao contrário, o Eterno colocou esses temas para que nós pudéssemos nos fortalecer perante a sua presença. Estamos nas redes sociais, como vocês podem observar. Se você quiser escrever um e-mail, escreva para fabio73b@gmail.com. Hoje estaremos às 21 horas falando sobre preparação espiritual para os tempos do fim, com o Moré Marlon Ricardo e comigo, Moré Fábio Pires. Vamos dividir a nossa exposição. Hoje será uma live, portanto, esteja conosco às 21 horas, caso seja de interesse para todos vós, e vamos falar sobre como podemos e como nós precisamos. Aí vamos falar sobre correção de pecados, vamos tratar sobre temas das Escrituras, vamos tratar sobre a disciplina, sobre a perseverança, sobre a nossa motivação, né? Não podemos cair, tá, irmãos? Não caiam, irmãos, por favor, não caiam. Que o Eterno conforte o coração de todos vocês. Estamos chegando ao final desta mensagem. Lembrando que traremos uma ou duas mensagens importantes sobre a celebração do Ano Novo. Não participem disso, eu falo categoricamente. Não me importa se outros judeus vão participar, judeus messiânicos, nazarenos, eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida dessas pessoas. E a minha função é tratar de instruir os irmãos que acompanham o nosso trabalho. Então aqui você vai ouvir, não façam parte dessas celebrações, em nenhum momento, não tomem champanhe, não desejem Ano Novo, não façam isso, irmãos, não façam isso. Isso não é agradável ao Eterno, isso é de um conteúdo altamente pagão, esse é um grande problema. E aqueles que defendem isso, falam, não, mas outros temas também são pagãos, a nossa vida, eles querem fazer com que você se sinta bem numa zona de conforto, e não tem, essas pessoas não têm, inclusive, compromisso em seguir os padrões que o Eterno colocou lá
nas Escrituras e chamam as prescrições do Eterno de a antiga Israel da velha aliança. Eu acho isso um absurdo. Isso é um desrespeito para com o Eterno, inclusive. Foi isso que o sistema católico protestante criou. Meus amados irmãos, muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Foi um grande prazer ter estado com essa mensagem para convosco. Compartilhem, deixem um like em nosso canal. Se você também quiser nos ajudar nessa obra, precisamos de ajuda física, ajuda financeira, precisamos de ajuda espiritual também. Mande-nos um e-mail, por favor, será muito bem-vindo. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, estaremos hoje permitindo o Eterno às 21 horas, então, no canal Fábio Pires, eu, o Moré Fábio Pires, e o Moré Marlon Ricardo, em mais uma mensagem de alerta, de carinho, de amor para com todos. Que o Eterno vos abençoe. Foi um grande prazer ter estado com os irmãos. Foi um grande prazer estar nessa mensagem e que o Eterno possa falar aos vossos corações em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel, nesta manhã. Shalom, shalom.